Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, é uma grande experiência pra gente tendo essa aula diferenciada, né? Uma aula à distância, mas não deixa de ser importante, já que vocês estão se preparando para poder estar saindo do ensino médio e, quem sabe, aí tá ingressando a um curso técnico ou a um curso de uma universidade. E a gente sabe que a grande maioria das universidades hoje estão oferecendo as aulas em EAD, até mesmo para facilitar a vida de todo mundo, já que todo mundo trabalha, né? Até mesmo financeiramente falando, são mais baratas, né? Então, aí vocês estão tendo a oportunidade de ver como que funciona e que exige grande disciplina também, tá, gente? Então, como que eu preparei a nossa aula de hoje? Hoje vai ser mais uma introdução, vai ser mais uma conversa, tá? Então, eu estou com a apostilinha, que vocês também receberam do São Paulo Faz Escola, tá? E lá na página 86, já tem um apanhado do que vocês vão estar vendo na apostila, ok? Então, o que vocês vão ver lá? Vocês vão ver as características dos gêneros textuais, que é o artigo de opinião e o poema. Vocês vão analisar o sentido dos dois textos, vão analisar a crítica e os valores sociais do procedimento de convencimento, como que eu faço para convencer alguém sobre a minha opinião. Vocês vão estar vendo sobre o artigo de opinião como questão polêmica, tese, argumento, né, a estrutura dele. E aí nós entramos com a coesão, que a gente volta na onde a gente parou, que a gente estava falando sobre conjunções, na última aula que a gente teve, presencial, mas a gente teve que parar. Só que a minha última aula, ela tratava das conjunções dentro da oração. Agora a gente vai estar tratando das conjunções dentro do texto. Qual que é o papel, né? Como que funciona as conjunções dentro do texto, tá bom? Então, mas antes da gente entrar, porque isso daqui a gente vai ver durante o bimestre, então vai ser várias aulas. Hoje é uma introdução, hoje a gente dá início a esse assunto. E a gente vai falar sobre textos, ok? Quais são os textos que nos rodeiam? Existem vários tipos, nós temos placas de trânsito, nós temos receitas culinárias, nós temos bula de remédio, nós temos uma infinidade de tipos de textos, né, à nossa volta. E cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. E é isso que eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Então aqui, gente, tem minha lousa improvisada aqui, né? Que eu coloquei a pauta, vocês podem anotar a data de hoje no caderno de vocês. Anotem a pauta, né? Que a gente está tratando hoje de uma introdução, a gente vai falar sobre os textos do nosso meio, como gêneros textuais, né? Entender qual é o papel deles, tá? E aí a gente vai dar início lá na página 86 e 87, né? A etapa 1. Vamos conversar sobre o artigo de opinião. Nessa etapa 1, a gente vai estar conversando lá no grupo, ok? Depois que vocês assistirem o vídeo, a gente vai estar conversando, ok? Então, aqui a minha aula, eu tirei esse slide da internet pra gente falar um pouquinho sobre os gêneros, né? Eu tenho a tipologia textual e tenho os gêneros textuais. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá? Mas primeiro aqui ele mostra que nós estamos em volta de vários tipos de texto. Nós temos as cartas, que automaticamente foram substituídos pelos e-mails, né? Tem muito difícil uma pessoa receber carta hoje em dia, né? Nós temos as propagandas, nós temos o gráfico, porque às vezes o aluno pensa assim, né? Ah, mas professor, isso aqui não é texto. Lógico que é texto. A partir do momento que eu tiro uma leitura, que eu tiro uma informação ali, eu tenho um texto, né? Aqui eu vejo, né? Esse gráfico aqui, ele está mostrando a quantidade de horas alcançadas, né, durante a semana. Então eu tô tirando uma leitura dele, né? Eu tenho a biografia, eu tenho receitas, eu tenho um outdoor que me traz uma propaganda, uma informação. Eu tenho uma placa, né? Então tudo isso daí são textos, ok? Eu tenho o texto verbal e o texto não verbal. Os textos verbais são aqueles que têm palavras. E o texto não verbal é aquele que é só uma imagem. Por exemplo, se você vê uma buzina, uma placa de uma buzina e uma faixa vermelha, você sabe que aquilo está escrito, que aquilo significa
proibido buzinar. Você entende? Você não precisa estar escrito lá proibido buzinar. Só de você ver essa imagem você já sabe que é proibido buzinar. Então isso é um texto não verbal. É um texto que contém uma imagem e você sabe o que ele significa. Ok? Existem textos mistos, que tem tanto o texto quanto a imagem. Por exemplo, histórias em quadrinhos, charts. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de tipos textuais. Ok? Quais são os tipos textuais? Eu tenho a narração, a descrição, a dissertação e a injunção. Na narração, vocês vão lembrar lá no 6º ano que a gente fala pra vocês, né, para escrever uma história, que tem que ter personagem, tem que ter um narrador, né, que pode ser em primeira, terceira pessoa, tem que ter um espaço, o lugar onde está acontecendo a história, o tempo, quando que vai acontecer, né, ou quando que está acontecendo, foi ontem, foi certa manhã, foi de tarde, foi de noite, né, o enredo, né, o que está contando, o que sua história vai contar, né, então é a narração. Aí eu tenho a descrição. A descrição, ela lembra a narração, só que ela descreve, né, com detalhes o que ele, com maior riqueza, né. Eu vou falar de uma casa, né, que minha casa era grande, ela era pintada de amarelo, que tinha um jardim. Então, eu vou descrevendo o meu cenário. Tem uma riqueza, né, não é só contar o que aconteceu, mas escrever detalhadamente as pessoas, o lugar, né, o objeto. A dissertação, que é o que nos interessa, ela já é um texto que você vai dar uma opinião sobre um determinado assunto, né, ou algo polêmico, algo que está sendo discutido. Tá? E os textos injuntivos são aqueles de instrução, como uma receita, né, que vai lá falar para você como que faz um bolo, né, um manual de instrução para você saber como que vai ligar determinado aparelho, tá? Então, cada situação de textos tem essa tipologia aqui. Tem os narrativos, tem o descritivo, o dissertativo e o injuntivo, tá? E dentro deles nós temos os gêneros textuais, que pode ser uma carta pessoal, comercial, um bilhete, pode ser um diário pessoal, uma agenda, uma anotação, pode ser um romance. Aí você vai falar assim, professor, mas romance eu sei. Romance é uma história que fala de uma história de amor. Não, não é assim. A gente tá falando de gênero textual. Então, quando eu falo de romance, eu tô falando de um livro que é escrito em capítulos, tá bom? A resenha, que é outro tipo de texto, que né, você vai lembrar lá, por exemplo, fazer uma resenha de um livro ou de um filme. O que seria a resenha? É você escrever um texto falando de um filme, por exemplo. Você resume o filme e você dá a opinião sua crítica. Se o filme foi bom, se o filme não foi bom, pra que faixa etária serve o filme, tá? Então você vai dar a sua opinião. Então a resenha resume e dá uma opinião sobre um filme, uma música, um livro, tem diversos tipos de resenha. Uma piada tem a sua função, cardápio, um horóscopo, um manual de instrução, um próprio telefonema, é um tipo de texto, uma aula, eu estou usando a palavra aqui, então usa texto, um debate, uma entrevista, um e-mail, um chat, um blog, uma notícia, uma entrevista. Então a gente está cercado de gêneros textuais, ok? Nós agora, o gênero textual que vai nos interessar para nossa aula aqui vai ser o poema e o artigo de opinião, ok? Então, eu preparei uns slides aqui, eu vou ligar o meu computador para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Que tema que a gente vai estar discutindo que foi estipulado lá na nossa apostila. Eu separei aqui umas imagens para que a gente possa discutir lá no nosso grupo. Vamos lá ver? Aqui. Vocês veem aqui um homem e em volta desse homem nós temos um computador, um iPad, um celular, né? Vários equipamentos eletrônicos que fazem uso da internet. Qual é o tema? Se fosse para vocês falarem lá para mim, qual é o tema que essa imagem está me trazendo, que essa charge está me trazendo? O que ele quer criticar ali? Só pensem um pouquinho. Aí nós temos outra imagem aqui. Na mão, uma pessoa segura um celular e dentro do celular e o braço
tem uma corrente. O que ele está querendo me passar ali? Qual que é a informação que ele está querendo passar? Qual que é o assunto dessas duas imagens? Será que essas duas imagens estão... como que eu posso dizer para vocês? Elas estão tratando do mesmo assunto? Por quê? Vamos lá ver. Aí nós temos uma outra charge, né? Uma família. A mãe está com computador, as crianças estão com celular, o pai está com tablet, o menininho lá, o bebê, está com um videogame, né? Tempos modernos. Eu adoro esses nossos momentos em família. Qual que é a crítica aí dessa charge aí? O que ela tá querendo passar pra gente? E aqui, gente, não vai aparecer muito bem pra vocês aí, mas eu vou estar mandando pra vocês no grupo. Eu tenho aqui uma música, que eu vou mandar o vídeo dela pra vocês também, do Gilberto Gil, para a Internet 2, e tem um poema da Verônica Mica, eu acho que alguma coisa assim, Miaca, alguma coisa assim o nome dela. E esses textos, esses poemas, eles estão tratando de um assunto em comum, tá bom? Eu quero que vocês analisem a imagem, o poema, esta crônica, que é falado de um caso real de dependência da internet, e por último, esse artigo de opinião, dependência tecnológica, o maior mal desta geração. Vocês vão ler esses textos, vão relacionar esses textos com as imagens, para que a gente possa ter um diálogo sobre esses textos. Para quê, professor? Por que a senhora selecionou isso? Na verdade, a minha proposta seria que vocês pesquisassem esses textos na sala de leitura, junto com o apoio da sala do Acessa, né? E a gente fizesse um debate em sala, mas não foi nos possível. Então, eu preciso que vocês façam essa relação, né? Relacionem esses textos que eu separei para vocês, para a gente responder as questões, as cinco primeiras questões da página 87 da apostila de vocês, tá? Olha lá, ela fala assim, etapa 1. Vamos conversar sobre o artigo de opinião. Cada grupo receberá do professor textos de gêneros diferentes escolhidos por ele. Após lerem, respondam as questões que seguem. Então, eu separei esses textos, tá? E vocês percebam que são gêneros diferentes, porque tem uma música, tem um poema, nós temos a charge, nós temos a crônica e nós temos o artigo de opinião. Vocês vão analisar, vocês vão ler com bastante calma na casa de vocês. E vocês vão ler essas questões aqui. Eu vou ler aqui com vocês. Número 1. O que chama a atenção na composição dos textos? Que nome damos a esses gêneros? Tá? Então lá. O que tem de diferente a crônica com um poema? Qual que é a diferença quando você vê a escrita dele? Qual que é a diferença entre a crônica e o conto? O que vocês viram de diferente neles? 2. O que justifica a produção de cada um deles? Qual é o provável objetivo dos autores ao escrevê-lo? Qual que é o objetivo de um poeta escrever aquele poema? E qual é o objetivo do cronista? Qual que é o objetivo do articulista que está escrevendo a crônica? 3. Que particularidades indicam as escolhas do autor? Por que será que o poeta ele prefere escrever poemas? O que tem de particular? O que tem de diferente dele com um articulista que escreve artigo de opinião? Tá? 4. Os gêneros apresentados, quais características os diferem do artigo de opinião? O que tem diferente do poema, a escrita dele, com o artigo de opinião? Como que é escrito o artigo de opinião e como que é escrito o poema? Quando vocês enxergam a escrita deles, né? É escrito por meio de estrofe, é escrito por meio de um parágrafo, né? Um tem opinião, o outro é mais poético, ele é mais assim musicalizado, tem rimas. Então assim, eu quero que vocês me expliquem, tá? E 5.
Qual é o assunto e a questão polêmica discutido no artigo de opinião? O último texto que eu passei aqui para vocês é um artigo de opinião, ele é um pouquinho mais comprido, mas eu quero que vocês leiam com muita atenção, porque eu quero que vocês façam uma discussão mesmo no grupo e me digam qual que é a polêmica ali, o que está sendo discutido nesse texto, tá? A ideia é que a gente faça um bate-papo, que a gente converse, tá bom? Então, eu vou estar mandando esse vídeo agora para vocês. Eu quero que vocês usem esse tempo para analisar e aí eu vou estar fazendo uma chamada no grupo para que a gente faça essa discussão, tá bom? Então, hoje vocês vão assistir esse vídeo e vão analisar os textos que eu estou enviando para vocês. E aí depois a gente bate um papo no grupo e eu também quero que vocês me enviem as dúvidas. Tem alguma coisa que durante a explicação ficou no ar, vocês não entenderam, vocês querem que eu reexplique? E aí, pessoal, eu vou estar aguardando, tá bom?